Oi, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite. Ou boa noite, boa tarde, bom dia. Ou boa tarde, boa noite e bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Amém? Estamos aqui para a nossa continuação da nossa leitura bíblica, lendo a Bíblia inteira. Está faltando só mais alguns livros para findar a nossa leitura. Olha, gente, vocês que estão aí, que sempre estão me acompanhando, a questão continua a mesma. No final, no dia que eu estiver lendo os últimos capítulos, para eu terminar essa leitura bíblica, que é um sonho meu, ler a Bíblia inteirinha, não é mesmo? Então, eu vou estar fazendo um sorteio entre vocês que estiverem na minha live com a Bíblia Sagrada. Amém? Em nome de Jesus. E quem estiver, se estiver um, esse um vai levar. Se tiver dois, aí vai ter o sorteio. E assim por diante. Amém? E se o sorteado, se o sortudo, não é mesmo? For daqui de pertinho, a gente leva a Bíblia em casa, tá bom? E a gente toma aquela água, aquele café, sei lá, bate aquele papo, faz aquela oração, canta aquele louvor, não sei. Ao Senhor, seja toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém? Então, neste momento eu quero convidar a você, se você quiser, se você puder, se achar que deve, feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu estou mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti que a Tua palavra venha falar no meu coração e venha também falar no coração daquele e daqueles que estiver me ouvindo e me vendo neste momento, ou dias depois, ou sei lá, o tempo que esse vídeo durar nessa rede. Amém? Que o Senhor possa, Pai, falar no coração de cada um. Que o Senhor possa, ó Deus, nos transformar de dentro para fora. Que a Tua palavra seja como um rio de água viva que entra e que lava o nosso interior. E que de nosso interior possa continuar fluindo esta água que é a Tua palavra. Senhor amado, se conosco, Pai. Ensina-nos cada dia, Deus, a estar andando na Tua presença. Pai amado, eu peço a Ti que neste momento, que o Senhor possa entrar, ó Pai, em cada lar, Senhor, em cada local. Senhor amado, que essa pessoa que me ouvir neste momento possa transmitir a Tua palavra, que a pessoa que possa me ouvir nesse momento, ó Deus, possa ser um condutor de bênção. Senhor amado, que neste lar, ó Deus, as Tuas mãos possam abençoar, retirando toda e qualquer enfermidade. Tenha de misericórdia do nosso país, ó Deus, dos outros países que estão vivendo, Senhor, essa pandemia, que estão vivendo, ó Pai, essa provação. Dá-nos força para passar, ó Deus, porque contigo nós somos mais. Senhor, porque debaixo das Tuas asas nós estaremos seguros, Senhor. Tu és o nosso refúgio, Tu és, ó Pai, o nosso abrigo. Tu és, ó Deus, a nossa força. Tu és a nossa saúde. Tu és tudo para nós. Pai, eu te agradeço hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Vamos continuar aí com a nossa leitura bíblica e vamos estar lendo, olha, vou estar partindo a minha leitura em duas etapas, em duas lives, tá bom? Então, essa primeira live agora vai ser Neemias de 10 ao 13, amém? Então acompanhe conosco essa leitura. Glórias a Deus. Desde já eu agradeço quem está aí nos vendo. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar. Amém? Os nomes dos que selaram o concerto. Neemias capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Racalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Sarim, Meramote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgai, Semaias. Estes foram os sacerdotes.
E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Hanadad, Cadmiel e seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Hanã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Serabias, Sebanias, Rodias, Bani, Benuni, os chefes do povo, Parós, Patemoabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jaduá, Pelatias, Hanã, Ananias, Oséias, Hananias, Rassub, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Razabina, Maceias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos. E o engraçado aqui, irmãos, que eu acho interessante uma partezinha aqui que é bom frisar, que falaram aqui, todos que foram chamados, né, o resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, os netineus, enfim, todos, suas mulheres, seus filhos, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender. Porque tem muitos que não têm, né, irmãos, capacidade para entender o que Deus quer. Mas basta nós abrirmos um pouquinho mais o nosso entendimento, que aí nós aprendemos e entendemos o que Deus quer para as nossas vidas, tá bom? É isso que eu queria dizer. Quero desde já agradecer ao Bruno Almeida, que está aí nos assistindo. Bruno, que Deus abençoe você, toda a sua família. Eu estou devendo a visita, mas agora não dá, né? Mas iremos lá em nome de Jesus. Deus abençoe sua família linda, tá? Agora com um casalzinho de filhos. Deus abençoe a vida de vocês. Você, Juliana, mora no meu coração sem pagar aluguel. Deus abençoe. Então vamos lá. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia do santificado, e livre deixaremos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da propiciação e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábios, das duas novas, e para as festas solenes, e para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, e para reconciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa de nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, os tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primeiras novidades da terra para todos os da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, e os
do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda árvore, e o mosto e o azeite traríamos ao sacerdote às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa de nosso Deus. Até o 13. Relação dos que habitam em Jerusalém, capítulo 11 do livro de Neemias. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereceram para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, e a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filhos de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalael, dos filhos de Perez, Maceias, filho de Baruque, filho de Coazé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitavam em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joide, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Selai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra na casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelálias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amazia, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer. Os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabadiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaias, filho de Arrazube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sebatai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a casa de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabade, filho de Asaf, e o chefe, que era quem começava a dar graças na oração, Baquebuquias,
o segundo, e seus irmãos, depois de Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutom. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube e Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Vocês observaram que aqui disse as 9 famílias que de bom grado quiseram habitar em Jerusalém, dentro de Jerusalém. Mas todos eram homens valentes. Por que habitavam homens valentes dentro de Jerusalém? Para que, se houvesse qualquer ataque do inimigo, lá estaria cheio de homens valentes. E vocês viram aqui que era 200, 400, 800, isso de cada família. Agora já pensou a multidão de homens valentes dentro dessa cidade? É muito interessante. E nós, será que somos pessoas valentes dentro das nossas cidades? Não estou dizendo sua cidade, o lugar que você mora, é sua casa. Quantas pessoas valentes? Valente não é aquele que sai, dando murros. Valente é aquele que se ajoelha e que clama e que busca. Porque para vencer o inimigo, só com ele. Amém? Vamos lá. Os que habitaram nas cidades de Judá. É isso aí, acho que eu já, peraí. Os porteiros, Acube e Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Parei aqui. Agora, os que habitaram nas cidades de Judá. O resto de Israel, dos sacerdotes levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade, ou seja, cada um no lugar em que herdou, na terra em que herdou. Os netineus habitaram em Ofel, Izia e Gispa, presidiam sobre os neteus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitavam em Kiriat Arbá e nos lugares da sua jurisdição, e em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzel e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Hazar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziglag, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em En-Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoá, Adulão e nas suas aldeias, em Lax e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinom. E os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmas, e Aia e Betel, e nos lugares da sua jurisdição. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Vamos lá para o capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. E uma parte legal aqui, que os cantores, cada um cantava no seu dia. Cada um tinha o seu dia. Ou seja, era tudo organizado minuciosamente, Deus gosta de decência, Deus gosta de ordem. Por isso que o diabo faz tanto desordem para o mundo afora. Os sacerdotes que vieram em Jerusalém com Zorobabel, estes são, capítulo 12, tá, gente, de Neemias. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel,
e com Jesua, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque e Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaias, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. E Baquebuquias e Uli, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou a Eliasibe, e Eliasibe gerou a Joiada. E Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes das casas dos pais de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias e Joanã. Parei em Joanã. De Maluque, Jonatas, de Sebaías, José, e Harim, Adna, de Maraiote, Eucaia, de Ido, Zacarias, de Genotom, Mesulão, de Abaías, Zicri, de Miniamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Samaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Razabias, de Jedaias, Netanel. Dos levitas foram, nos dias de Eliasibe, inscritos como chefes da casa dos pais, Joiada e Jonã, e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Razabias, Serabias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também dos dias de Neemias, o governador, e dos sacerdotes Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazer a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Notafá, como também da casa de Gilgai e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si as aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir aos príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo, e após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaias e Jeremias,
E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Mecaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia diante deles, indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas e da banda do Oriente. Tomar água, gente. Vamos lá. E o segundo coro ia em frente, e eu após eles, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Hananel, e a torre de Meá, até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maazeias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias, Hananias iam com trombetas, e como também Maazeias, e o Semaías, e Eliasar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores juntamente com Jesraías, o superintendente. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegravam, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Olha que coisa maravilhosa, a alegria de Israel se ouvia até de longe, ou seja, passando longe, ouvia-se cantos e mais cantos de alegria. Isso é muito bom. Então vamos lá. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para o ajuntamento delas, das terras da cidade, as porções designadas pela lei, e para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificava as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Vamos para o capítulo 13 e o último capítulo de Neemias. Vou tomar água, gente. Tomar água, água faz bem. Isso é muito bom. Então vamos lá. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, capítulo 13 de Neemias. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não
entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, o mosto do azeite, e se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei, e vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu o purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se não lhe dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite dos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Às vezes, só enquanto o chefe lá deu, Neemias saiu para atender o rei, o povo já começou, ajudando quem não precisava, tocando fora quem tinha que ser ajudado. Ele chegou e botou ordem. Por isso, Deus me lembra de... Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de Deus e aos seus guardas. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam de Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo o mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não abrissem até passado o sábado. Pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes.
Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte o muro? Se outra vez fizerdes, eis de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para os vós mesmos. Portanto, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo o Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos do sacerdócio dos levitas, cada um na sua obra. Como também para ofertas de lenha em tempos determinados, para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Terminamos então aqui a leitura de 10 ao 13 de Malaquias. Agora, de Malaquias não, 10 ao 13 de Neemias. Agora vamos para Malaquias de 1 a 4, daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos terminar aqui. Se você quiser, se você puder, feche teus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Grandioso Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Pai amado, Deus santo, Deus poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Deus. Ensina-me a tua palavra cada dia mais e mais e mais, para que eu possa, ó Deus, me consertar de dentro para fora, para que a mudança haja em nós de dentro para fora. Senhor amado, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada lar do Brasil. Senhor, tenha misericórdia, que as tuas mãos, ó Deus, estejam estendidas sobre a cabeça de cada governante de cada país. Ah, Senhor, tenha de misericórdia. Muda as mentes desse povo, ó Deus. Eu repreendo tudo que não presta, não provém de ti, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço a ti que o Senhor abençoe a cada pessoa que ver e ouvir esse vídeo, que a palavra do Senhor possa transformá-lo de dentro para fora. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando. Obrigado, Bruno. Daqui a pouquinho nós teremos outra live, te espero lá, tá bom? Gente, e não esqueça, Jesus Cristo está voltando.